Então nós vamos dar continuidade, né, na nossa matéria chamada hermenêutica. Eu vou começar falando com vocês a respeito da interpretação dos evangelhos. Como que a gente interpreta os evangelhos? Eu acho que eu falei para vocês das epístolas na última aula, se é que alguém lembra, né? Já fazem aí 2 semanas, não sei se alguém lembra. Sim. Mais ou menos, né? Como que a gente lida, porque cada uma tinha um contexto diferente, cidade diferente, eram cartas dirigidas, né, a comunidades que tinham os seus problemas específicos, né? Então, era muitas vezes recomendações, orientações específicas para aquela comunidade que nem sempre servia para outra comunidade, nem sempre se aplica a nós também. Tranquilo até aí, irmãos? Deu para, assim, compreender essa parte? Sim. Porque, assim, eu sei que muitas vezes a gente estranha, às vezes uma declaração, outra, alguma coisa, mas é comum, porque nós estamos nos deparando com aquilo que antes a gente não percebia, não dava atenção, não investigava, não tinha mesmo a informação. Então, para nós, quando há uma informação nova daquilo que a gente entendia, que já estava tudo esclarecido, aí causa aquele impacto, né? Então é por isso que a gente precisa estar assimilando aos poucos, tá certo? Qualquer dúvida, me interfira a qualquer hora, vamos ver se a gente consegue, ao máximo em sala de aula, eu sei que nem sempre dá, mas o máximo em sala de aula tentar tirar as dúvidas para não ir para casa com as dúvidas. Indo, vocês sabem que tem um canal Tira Dúvida diário, né? Da segunda a sexta, das 10 às 6, em nome de Jesus, até esse horário. Então vamos lá. A gente vai falar então como que nós interpretamos os evangelhos. E aí, eu coloquei aqui evangelhos sinóticos. Alguém lembra? Eu cheguei a falar desse termo, não? Não? Se falou, eu não lembro. Não, né? Eu acho que eu não falei, não. Então, na verdade, os evangelhos sinóticos diz respeito a esses 3 apenas, tá bom? O João não. Daqui a pouco a gente vai ver João separado. Por que evangelhos sinóticos? Porque essa palavra significa, a grosso modo, né? Seria o mesmo, ótico, olhar. Então, seriam 3 narrativas a respeito da obra, do ministério de Jesus, que são semelhantes, ou seja, bem parecido, né? O Mateus, o Marcos e o Lucas, eles narraram a vida de Jesus, o ministério de Jesus, de uma forma semelhante, abordando lá. Tanto é que a gente vê que o que tem em Mateus, muitas vezes a gente encontra em Marcos, também encontra em Lucas. O que a gente tem em Lucas, muitas vezes se encontra em Marcos, e às vezes não em Mateus. O que a gente encontra em Mateus, em Marcos, às vezes não encontra em Lucas, mas encontra em Mateus, né? A gente já sabe disso, eu acredito que o Evangelho talvez seja a primeira parte da Bíblia que quando a pessoa se converte, ela lê, pelo menos deveria. É recomendado, né? É por aqui. Então, assim, eles têm narrativas bem parecidas, porém, não são idênticas. É por isso que é sinótico. É um olhar semelhante, tá certo? São abordagens que são diferentes pessoas. Tanto é que a gente já viu, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 7, se não me falha a memória, do centurião de Cafarnaum, lembram? Sim. Que a gente leu? Aquela dificuldade que diz, o centurião que foi até Jesus, aí vem outro, agora não me recordo, deve ser Lucas. Lucas fala que não foi o centurião, foi o servo. E aquela aparente contradição, por conta disso, o que um fala, o outro omite, e vice-versa. Então, quando a gente lê os evangelhos, deveríamos ler, então, dessa forma, todos eles, buscando. Estou lendo uma passagem de Mateus, eu devo, então, buscar em Marcos, em Lucas, ou até em João mesmo, às vezes há, né? Mas geralmente são desses 3 mesmo, se há a mesma passagem, o mesmo relato, porque lá pode conter, com certeza vai conter, alguma informação que vai complementar a outra passagem, tá certo? E aí a gente entende um todo, né? Porque é narrativa sob um ponto de vista. Lembra que eu falei para vocês, o problema do ponto de vista é que é visto de um ponto? Lembra disso aí, né? Sim, esse isso. E essa que é a questão, ou seja, é limitado, né? É limitado. Há uma abordagem. Deus, ele respeita a característica de cada um dos autores da Bíblia. Respeita a característica, a percepção, tá certo? Há uma parte humana no sentido porque os escritos, eles são segundo o conhecimento, a percepção, né? E até a localização da pessoa que escreve. Embora isso seja uma certa limitação, mas Deus mesmo, na limitação humana, inspirou essas pessoas para que escrevesse aquilo
que ele... Irmãos, não me pergunte como que é esse negócio. Eu não tenho a mínima ideia como que Deus respeita o livre-arbítrio do homem e a sua soberania. Bem-vindo, meu. Então a gente não sabe. Para mim é uma coisa assim que vai para além da minha capacidade, da capacidade humana, não é nem minha, André. Como que a gente entende? Deus respeita a liberdade do homem, mas o que ele quer fazer, ele faz. Certo? Ele não é frustrado pela limitação do homem, pela infidelidade do homem. Pelo contrário, a gente vê até que muitos pecados que os homens cometeram, Deus, não é que Deus aprovou, não era que era vontade de Deus, tá certo, irmão? Nada de errado, nada que é pecado, nada que foge do padrão de Deus, do seu caráter, nada disso é aprovado por Deus. Não é que Deus fez ninguém fazer nada de errado, mas nesses erros, não sei como Deus faz, Ele conduz a sua vontade. Apesar do homem, Deus opera, não é por causa do homem. Ele usa o erro para corrigir. Não é nem a questão corrigir, irmão, é para fazer a sua vontade, é para expressar a sua vontade, é para revelar a sua palavra, é o seu projeto sendo levado a cabo, apesar das falhas dos homens. Então a gente tem uma impressão assim, Deus usa alguém por conta da sua fidelidade, porque ora bastante, porque é um crente assim, sabe? Não, irmão, pelo contrário, Deus usa as nossas vidas e todos nós, apesar de nós, não é por causa de nós. Quando a gente pensa que é por causa de nós, é que nós não conhecemos a nós mesmos, nós temos uma falsa impressão de nós, tá certo? A gente, pela religião, a gente entende que nós temos mérito em alguma coisa, mas a Bíblia diz que o homem é inútil. É inútil. Capítulo 2 de Romanos. Todos se fizeram inúteis. Não foi o que o poeta já disse? Inútil. A gente somos inútil. Ah, não era poeta, né? Mas tá bom. Mas vocês lembram dessa passagem aí? Da música, né? Então vamos lá, amados. Para que a gente possa então ler e interpretar, aqui nós precisamos de algumas informações básicas. Como todo livro da Bíblia. Lembra daquelas primeiras aulas que nós tivemos? Quem escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu? Onde escreveu? Como escreveu? E aí a gente precisa estar respondendo cada uma dessas perguntas. Claro que eu não vou responder essas coisas aqui. Eu estou dando para vocês, na verdade, uma orientação para como vocês estudarem a Bíblia. Tá certo? A matéria não se propõe em explicar os textos bíblicos, esmiuçar tudo isso. Isso é impossível, irmãos. É muita coisa. O que a gente faz na hermenêutica é dar regras, ferramentas, para que vocês saibam para onde seguir. Tem um norte, né? Sabe por onde começar. Aí sim, aí cada um que vai aí comprar comentário bíblico, investigar, ler a Bíblia, examinar, pegar o dicionário de língua portuguesa e etc. Então é cada um que vai para se emancipar, inclusive, do professor, né? Para que toda vez que tiver uma dúvida ou querer saber alguma coisa a respeito da Bíblia, não ter que perguntar ao professor. E não é que eu estou me recusando. Para mim é um privilégio vocês, né, qualquer hora do dia ir lá e falar: ô André, eu queria saber isso aqui, me ajuda e tal. Mas assim, irmãos, e quando acabar o curso? E quando a gente perder o contato? Não é? E se Jesus me mandar para outro lado, antes que o curso acabe, vem outro aqui, alguma coisa assim, né? Ou por uma questão ou outra, vocês... Aliás, acabaram o curso e não se encontra mais, e aí? Então, acabou o curso, acabou tudo, né? Vai ter que depender de novo do professor, de outro professor, vai ter que depender sempre do pastor para te orientar, vai ter que depender sempre do pregador para ter uma palavra de Deus. E eu não estou dizendo que nós não somos edificados por essas pessoas, sempre seremos e precisaremos uns dos outros sempre, mas a proposta nossa é que cada um seja um discípulo de Jesus, que seja emancipado de todos os outros, nesse sentido, e que fale direto com Deus e Deus fale direto com você, e que você tenha contato com a Bíblia e que a Bíblia fale com você, te oriente. É emancipar as pessoas, irmão. Esse é o papel nosso, tá certo? Não é prender, né? Existe uma liderança, aquela centralizadora, né? Aquela que gosta, porque assim, irmão, vou te falar, para o ego nosso é uma maravilha, né? Ô irmão, ora por mim, ô irmão, me dá uma palavra, me orienta e tal, ô profeta, ô rabi. E são expressões benção pura, irmã, sem mistura. Sim, pastor. Benção, graças a Deus. Posso pedir um favor, pastor? Claro. Se as pessoas, para marcar presença, o senhor fecha
chamadinha hoje? Não, ainda não. Não? Não, no Vocês intervalo. podem me procurar no outro balcão? Se alguém precisar acertar a mensalidade, alguma coisa, porque eu vou precisar assessorar lá também. Tá bom, tudo bem. Então no intervalo os irmãos possivelmente irão para lá. Pode ser? Acredito. Obrigada, gente. Por nada, irmão. Deus abençoe. Então, amados, o ego, ele incha, ele infla, né? Aquela coisa assim, nossa, né? As pessoas, para falar com Deus, tem que vir até mim. Ou eu sei mais e tal. Não, amados. A nossa proposta é dividirmos, nos edificarmos mutuamente com os dons que nós temos, onde eu tenho um dom e contribuo com esse dom para que você seja edificado e vice-versa. Tá certo? A gente sabe que tem uma prática muito ruim na igreja brasileira, principalmente a ala pentecostal, que é assim, pede sempre para um profeta, né? O que Deus quer falar comigo irmãos, o Espírito Santo também não habita na tua vida? Qual é a diferença? O sangue de Cristo que possibilita essa pessoa a falar com Deus e ouvir Deus, não é o mesmo sangue que está sobre a tua vida? Não é? A obra de Cristo não é igual para todos? O acesso a Deus não é para todos os cristãos, sem exceção nenhuma. Pode orar muito, pode orar pouco, pode ser muito fiel, pode ser vacilão. Tem uns que é vacilão. Pode ser aqueles irmãos meio convertidos, o muito convertido, se é que tem esse muito convertido, né? Pode ser aquele que entende muito de Bíblia, outro que não entende nada de Bíblia. Se eu me aproximo de Deus, irmãos, confiando no sacrifício da cruz, pelo sangue do Cordeiro, eu tenho acesso direto ao Pai. Se os pentecostais tivessem chegado, eu ia falar pelo menos glória a Deus agora. A declaração. Mas aí tem que pagar o preço, né? Qual? Se aproximar de Deus. Não. Buscar. Não, o preço já foi pago. Não, digo assim, o preço, não esse preço do sacrifício. Não, mas não tem nenhum assim, preço. Não tem. Que nem pede para o profeta, por quê? Porque na verdade ele tem preguiça dele orar e pedir. Então não tem preço nenhum, irmão. É eu falar com Deus. É eu abrir meu coração, é eu elevar em qualquer lugar que eu estiver, não é só também no templo. E eu não estou dizendo para a gente abandonar o templo, porque assim, tem os irmãos que eles são mestres em distorcer o que a gente fala e levar para o extremo aquilo que ele queria ouvir. Eu não estou ensinando isso, tá certo? Eu não estou ensinando isso para ser desigrejado, para desconsiderar, não é isso. Só que eu estou dizendo que é uma limitação muito grande, que muitas vezes a gente impõe sobre os irmãos, que tem um lugar onde Deus fala com a gente. Não tem um lugar onde Deus fala com a gente. Tem um quem onde Deus fala com a gente. E esse quem é Cristo. Não é? Onde a gente adora a Deus? Onde? Não tem lugar. Então não tem. Jesus disse, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Não é? Então onde é o lugar, Jesus? Samaria? Jerusalém, onde que é o lugar? Será que é na Assembleia? Será que é na Metodista? Será que é em Itaquera? Será que é na... Não, irmão, não tem lugar. É em todos os lugares, inclusive nesses lugares também. Entenderam? Tranquilo aí, né? Então a gente precisa ter aí essa compreensão e essa maturidade. Diga, Mário. Boa noite. Boa noite. O senhor falou sobre desigrejados. A palavra desigrejados é assim, ela não existe, né? Porque assim, quem não está na igreja é que não tem uma religião. Que não tem religião. Denominacional, que fala. Denominação. Sim. Desigrejado é uma palavra que não posso falar com uma pessoa que... Não, veja bem, é que assim, a palavra desigrejado, ela foi cunhada pelo IBGE em 2010, quando fez um censo no Brasil, para saber qual era o número dos evangélicos, né? Os cristãos protestantes. E muitos se declararam, não tem igreja, creio em Cristo, tal, acredito na Bíblia, acredito em Jesus e tal, mas não pertencia a nenhuma denominação. Então aí foi cunhado a palavra desigrejado para distinguir essas pessoas que não pertenciam a uma instituição religiosa. Então é uma questão sociológica que a gente está tratando, né? Então existe a palavra para designar isso na questão sociológica, não estou falando na teológica nem na Bíblia, mas é uma realidade. A gente trata o desigrejado como essa pessoa que se recusa a se reunir, não é em um templo, ele não se reúne numa casa, não se reúne numa praça, não se reúne em lugar nenhum. É a pessoa totalmente individualista. É o espírito desta época, onde as pessoas acham que elas vivem para si, não é? Ao mesmo tempo que a gente não pode levar... Os extremos são perigosos, irmãos, não são saudáveis. Os extremos, tomem cuidado com os extremos. A dependência demasiada de um lugar para servir a Deus, para falar com Deus, para orar e etc.,
servir a Deus, isso é um extremo. Mas também eu abandonar totalmente aquela proposta de comunidade de fé, né, que geralmente a gente se reúne num espaço. Aí tem as células, tem as praças, tem um monte de lugar que vocês, inclusive daqui, eu sei que se reúnem de vez em quando. Então a proposta é se reunir com os irmãos, 2, 3. Tá certo, Jesus estou no meio. Pode contar comigo. 2, 3 é a igreja, né? Agora sim, as pessoas acharem que não precisa de ninguém, que não precisa de líder nenhum, essa proposta ela não é bíblica. Provérbios capítulo 18, verso 1 diz que aquele que se isola, ele se insurge contra a sabedoria. A gente pega também, por exemplo, Hebreus, em 2 passagens, no mínimo que eu lembro agora, capítulo 13, e outra passagem que é 10 e 25, alguma coisa assim, vai dizer que a gente não deve deixar de congregar. 1 aos Coríntios, capítulo 14, Paulo diz dessa vida comunitária, onde há adoração, para que, irmãos, que propósito teria os dons espirituais, se não tivesse ajuntamento? Agora, quando, a frequência, onde, que período, de que forma, isso a Bíblia não fala. Agora a Bíblia fala, viva em comunidade, viva como um corpo. Todas as expressões para designar o povo de Deus é no coletivo, nenhuma no individual, nenhuma. Lavoura de Deus, edifício de Deus, corpo de Deus, família de Deus, comunidade de Deus, congregação lá no Antigo Testamento, igreja no Novo Testamento, a palavra igreja inclusive. A igreja sou eu, claro que sou eu, agora sou eu com os outros. Irmãos, o único membro, que a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, né? O único membro que vive fora do corpo e vive é a mãozinha da família Adams. Não é não? É uma metáfora que se usa. Então assim, essa palavra desigrejados são as pessoas que não querem nada com nada, não tem compromisso com nada. Entendeu? Eles não querem, não é questão de igreja, eles não querem nada, não quer compromisso, não quer ninguém assim exortando ele. Irmãos, nós precisamos dessa proteção, né? De um irmão chegar para mim falando, André, meu amado, você está indo para um caminho errado aí, viu? Você está tendo as atitudes aí, meu irmão, isso não agrada a Deus não, vem cá, eu vou te ajudar, vamos orar junto. Não é? Então eu preciso, irmãos, todos nós precisamos. Ninguém é absoluto, ninguém está longe de cair em tentação. E aí, essa comunidade terapêutica, ela precisa fazer com que então o corpo de Cristo seja manifestado os dons espirituais para edificação mútua. Então eu sou veementemente contra o desigrejado, não é? Porque a Bíblia ela reprova essa atitude. Por outro lado, eu entendo que tem igrejas e ajuntamento que faz mais mal do que bem. Eu entendo isso aí também. Mas não é porque que tem essas situações que a gente vai para outro extremo. Os extremos são perigosos, tá bom? Então vamos voltar aqui, a gente até discute, desenrola esse ponto aí que eu acho interessante em outra ocasião, né? Então vamos lá, para a gente entender então Mateus, por exemplo, nós precisamos de algumas informações básicas. Primeiro, Mateus, ele foi direcionado a esse público aqui, aos judeus. É o único livro do Novo Testamento que não foi escrito em língua grega, foi escrito em hebraico, tá bom? É direcionado aos judeus. Se vocês pegarem lá o Evangelho de Mateus, vocês vão perceber que começa como? Vamos pegar a Bíblia. Aqui ninguém lembra, decora? Mateus, Marcos, João, Lucas. Não, amada, o livro de Mateus, como começa? Vamos abrir a Bíblia, se tem Bíblia, ligue a Bíblia, acesse a Bíblia, faça algum conecte com a Bíblia, vai de carona santa aí com o irmão. Vamos lá. Vamos todo mundo acompanhar lá. Então, Mateus capítulo de número 1, olha só como começa lá. Livro De geração de Jesus. Genealogia de Jesus. Não, aí é o título, né? Calma aí, é o versículo. O título não faz parte. Mas é um versículo Ele começa assim. Então não é o título que vocês estão lendo? Não. Todas as versões? Não, tá aqui, ó. Versículo 1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, Então dos descendentes de Davi. Então calma aí tem um monte de versões diferentes. Eu acho que não sei a minha, pastor. Fala livro da geração de Jesus. Isso. É a minha também, livro de geração de Jesus. Eu pensei que você estava lendo o título. É livro da geração de Jesus. Tá. Biblos, que é nessa Jesus Christus, Ruios David, Ruios de Abraão. Isso aí que está no original. Calma, daqui a pouco não vai sair profecia não. Não é língua estranha. Livro da geração de Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Davi, Filho...
Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, né? Aí vem trazendo a genealogia. Para o judeu, isso era fundamental para aceitar que alguém se declarasse o Messias. Ele teria que vir, e olha só, duas pessoas aqui, dois vultos do Antigo Testamento que são essenciais para a fé judaica, para a cultura judaica. Abraão, que é o pai da fé, é o originador dos hebreus, né? Originador dos judeus, é o Abraão, e o Davi, que é aquele que foi dito que seria levantado um rei, segundo ou semelhante a ele, ou da raiz dele, né? Da geração de Davi, da raiz de Jessé. Então não teria como querer para um judeu apresentar um suposto Messias se não tivesse toda essa genealogia. Então para o judeu era essencial que Jesus, que o Messias, teria que ter vindo. Então toda a genealogia, isso é fundamental para eles, irmãos. Tá certo? É cultural isso. Então Mateus tem um público, e o público específico são judeus. E ele começa a falar do nascimento de Jesus, um monte de peculiaridade que diz respeito à nação de Israel. E eles tinham a clareza de como Mateus explicou, eles sabiam, porque ele estava sendo direcionado a um público. Aqui é uma questão de comunicação. Então, quando a gente vai comunicar alguma coisa a uma pessoa, a um público, a uma cultura, nós no mínimo, se a gente quer de fato apresentar algo, e a gente quer ser ouvido e dado crédito, então nós precisamos entender os pressupostos, inclusive dessas pessoas, para que a gente possa, então, se nós rejeitam de pronto. Cada público, de fato, tem as suas exigências, não é, irmão? Então, por exemplo, se eu for numa academia, eu for querer discursar e começar a falar um português tudo bagunçado, tudo errado, não conjugar verbo e tal, se vocês acham o quê, irmãos? Que os alunos lá vão dar crédito para um professor que nem razoavelmente se comunica na língua, já tem um descrédito, né? Já tem um bloqueio aí. E assim em outras ocasiões também. Então a gente vai discursar, você precisa ter em mente a quem você quer alcançar. Então os judeus, e aí como Jesus foi apresentado aqui? Como o rei. Como o rei. Como o Messias. Tá certo? Para os judeus ele era um Messias esperado. O Messias esperado, exato. Segundo a profecia que foi a respeito de Davi, que viria um rei. Por que os judeus crucificaram a Jesus, irmãos? Porque ele não veio com majestade como eles esperavam. Quando ele entrou com aquele jumentinho na semana anterior da sua crucificação, não, o jumentinho tranquilo, o jumentinho fazia parte lá do... Né? Hoje a gente fala jumentinho e fala, nossa, né? Não, mas era de fato, Jesus entrou como rei. Vocês não lembram da situação? Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, e aquela coisa toda. Mas uma semana depois, quando viram Jesus crucificado, cumpriu-se Isaías capítulo 53. Quando olhávamos para ele, nenhuma beleza vimos. O homem digno, não desejado. Quem é, irmãos, que queria um rei frágil daquele jeito? Sucumbiu ao poderio de Roma. Foi punido pela pena capital de Roma. E ainda quando eles rejeitaram totalmente. E aí foi Pilatos, né? Não me falha a memória, escreveu lá acusação. Qual é a acusação de Jesus? Rei dos judeus. Os judeus disseram, não, põe isso não. Ele não é nosso rei coisa nenhuma. Porque eu escrevi, está escrito. Está escrito, não vou tirar. Agora eles rejeitaram mesmo, porque era esse rei frágil. Por que Judas vem de Jesus? Por que Judas, ele de fato rejeita Jesus? Porque Judas esperava que viesse um libertador, irmãos, Judas, Simão, o Zelote. A questão mesmo era política, tá certo? Eles tinham ódio de Roma. Roma estava quase que escravizando, colocando imposto sobre eles, né? Então Roma era o império que oprimia os judeus. E eles esperavam quem? Davi. Um rei semelhante a Davi. Quem foi Davi? Davi foi aquele que enfrentou todas as nações em volta de Israel. Foi aquele que deu emancipação, autonomia, autoridade sobre a nação de Israel. Davi foi aquele que pôs ordem, pôs respeito, né? Naquela região toda lá das nações. Então ele esperava quem? Um rei segundo Davi, que combatesse esses opressores, o César e tudo mais. Aí Jesus vem frágilzinho, nesse sentido, né? Não foi um militante político, tá certo? Não tinha partido nenhum.
E aí quando quiseram pegar Jesus, aí disseram assim, bom, então vamos pegar esse camarada, porque se ele for contra Deus, a gente já mata ele na pedrada, se for contra o império, então a gente entrega ele, né? Isso aí, Jesus, trouxeram assim uma moedinha, Senhor, a gente faz o quê? A gente dá o tributo a César? Porque isso, se Jesus falasse, dá a César, olha só, irmão. Então ele é a favor do império, ele é a favor dos romanos, então ele é contra os judeus, ele é contra o seu próprio povo, é um traidor, como eram os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram oficiais, eram funcionários de Roma, mas eram judeus, e eles cobravam impostos, eles eram odiados. A classe, a ralé, irmão, a gentalha da nação de Israel, eram os pecadores e publicanos. Os publicanos, eles eram pecadores distintos dos demais pecadores. E quando essa expressão pecadores era falada, referia-se a pessoas assim, párias da sociedade, ladrões, assassinos, meretrizes. Olha só, então quando Jesus se fez amigo dos publicanos pecadores, eles achavam que estavam ofendendo Jesus, inclusive, né? Para Jesus isso foi um elogio, mas é assim, o religioso ele pensa totalmente diferente do que Jesus pensa, isso é fato. E aí o que acontece? O Judas viu que ele não ia fazer nada, que não ia criar uma rebelião, que não ia juntar aquele... Jesus tinha milhares de pessoas no seu comando, ele tinha autoridade sobre as pessoas, o que ele falasse com certeza muitos fariam, e se Jesus ele promovesse lá uma rebelião, pode ter certeza que muita gente ia. E esse Judas, e pelo menos mais um, mas Judas principalmente, ele esperava que Jesus fizesse alguma coisa. Quando viu que não ia, irmão, foi lá e vendeu Jesus. Essa é a questão. Então o rei, como eles esperavam, não veio, porque eles não entenderam, na verdade, a promessa, porque o reino e o rei que viria não era um rei para governar nessa terra, não é? Perguntaram para Jesus assim, foi Herodes, eu sempre confundo, não sei se é Herodes ou Pilatos, porque os dois estão no meio lá, né? Tu és rei? Fala logo se tu és rei. Disse assim, para isso eu nasci, né? Foi Pilatos? Pilatos, para isso eu nasci. Então ele de fato nasceu rei, inclusive. Interessante, né? Porque todo que nasce, que é da realeza, se ele é destinado ao trono, ele nasce príncipe. Não, ele já nasceu rei. Então, ele nasce rei, rei dos reis, inclusive, né? O Apocalipse vai dizer. Então o que acontece? Ele era rei. Aí disseram assim, mas cadê os teus súditos então? Eles não vêm aqui te defender? Jesus disse, não, meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, eles estariam aqui, mas não é deste mundo. Lucas capítulo 17, versículos de número 20 e 21, se não me falha a memória. Isso aqui é para dar tempo de pegar a Bíblia, irmão. Vocês conferirem aí. Lucas 17, 20 e 21. Não diga que o reino de Deus... Aliás, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Tá certo? Não digam ele aqui, ele lá. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Eu não sei como está a versão de vocês aí, mas não é entre vós não, tá? A tradução melhor não é entre vós. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vocês. Lá o termo original é en humon, quer dizer dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Jesus veio para reinar no coração humano. Jesus veio para, de fato, reinar na vida de todo aquele que o reconhecesse voluntariamente como rei, como soberano, como Senhor, como sendo essa pessoa governada por Jesus por direito, não por outro motivo. Então, essa é a questão que eles não entenderam. O reino de Deus não era esse reino político, não era esse reino geográfico, não era esse reino histórico. Histórico será escatologicamente, lá no futuro, mas não era aquele momento, irmão. E aí eles rejeitaram Jesus. Então Mateus ele vai falar aí para os judeus. Marcos é o evangelho mais curtinho que tem, né? Acho que tem 16 capítulos, se não me falha a memória, não é isso? Marcos ele escreve para os romanos, tá bom? Marcos é aquele João Marcos, aquele sobrinho lá de Barnabé, sobrinho de Barnabé, e João Marcos, né? Então ele escreve direcionado para os romanos. Como que ele apresenta o Jesus? Vamos ler em Marcos então, capítulo 1, tem umas dicas aí. O começo dos livros sempre vai dar uma dica para a gente de alguma coisa, vai nos direcionar, irmãos. Marcos foi o primeiro? Possivelmente foi o primeiro.
Possivelmente. O Lucas, ele investiga. O Lucas é que esses três aqui são testemunhas oculares de Jesus. Lucas, ele investiga. A gente vai ver em Lucas aqui essa afirmação que ele mesmo fala. Eu procurei minuciosamente saber a respeito do que Jesus tinha feito e tal, e tal. Então ele é um historiador. Marcos, possivelmente, é o primeiro que escreve. Marcos 1 o quê? Daqui a pouco a gente vê, mano. Deixa eu só completar aqui, tá bom? A gente já fez. Então Marcos, possivelmente, é o primeiro a ser escrito. Mateus e Lucas vai beber na fonte de Marcos. Ou seja, eles mesmos vão, né, pegar muitas informações em Marcos, tá bom? Então, possivelmente, lá pelos anos, eu acho que não faz memória, 60, 65. Isso. Não é isso, né? Tá no livro. Antes de 70. Ó, que coisa boa. Tem que ser antes de 70. Porque 70 é onde o império lá, o general Tito invade Roma e destrói tudo, né? Que coisa, ó. Lendo o livro vocês aprendem um bocado de coisa, nem precisa do professor. Então, não é? E aí a gente já vai descobrindo quem lê e quem não lê, né? Mas vamos lá. Então, Marcos. Eu passei batido, eu li, né? Mas passei lendo tudo bem. Então, vamos lá. Marcos escreve para os romanos. Como que ele começa? Do verso 1, 2. Vamos ler lá, a gente vai descobrir alguma coisa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pode continuar, irmão. 2. E continua? 2, vamos ver até onde a gente vai. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto. Olha que coisa interessante. Obrigado, irmão. Dá uma pausazinha aí. O verso primeiro dá a entender que vai falar de Jesus mesmo, né? Aí começa, muda do nada, né? Aí vai falar de João Batista. Mas vai falando sobre o quê? Jesus, o Filho de Deus. Ele vai apresentar Jesus. Quem eram os romanos? Os romanos eram aqueles que não conheciam servidão. Eles eram os poderosos da história na ocasião. Eles eram os dominadores da ocasião. Como que Jesus é apresentado por Marcos? Ele é apresentado como servo. Como servo. Só que esse Jesus que é servo, no Evangelho de Marcos, ele vai realizando milagre atrás de milagre, irmãos. Capítulo 1, milagre. Capítulo 2, milagre. Capítulo 3, milagre. Ele vai realizando milagres e vai mostrando o seu poder sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre a morte, tá certo? Sobre a natureza. Então é um evangelho mais curto, mas ele é intenso na narrativa, mostrando que Jesus veio realizando milagres. Esse servo, embora sendo Deus, inclusive, servo, mas ele era poderoso, mas era um poderoso humilde. Então, mostrando Jesus a esses poderosos que eram arrogantes, né? Que Jesus, ele era o servo de Deus. Servo, tinha poder, mas veio para servir. Aliás, irmãos, é uma lição para nós também, não é? Porque nesse mundo onde tem muitos arrogantes, muita gente que acha que é e não é, e a maioria, e todos não são na verdade, né? E tem uns que tem unção, e aí perguntaram para mim, o que é unção? Unção é que unção e outros não são. E tem gente que se acha, não é? Como diz os adolescentes, está se achando. Então assim, tem pessoas dentro da igreja, inclusive, que recebem poder, mas eles não entendem por que receberam esse poder. Por que o Espírito Santo deu poder a Jesus? Para servir, irmãos. Porque todo o poder que eu recebo, se não é para servir as outras pessoas, é para me servir, ele não serve. Poder administrativo, poder intelectual, poder social, psicológico, físico, financeiro, qualquer poder que é me dado por Deus, que é me emprestado por Deus, se eu uso isso em benefício próprio, para oprimir as outras pessoas, para manipular as outras pessoas, para me aproveitar de alguma maneira sobre as outras pessoas, esse poder está sendo direcionado de uma maneira errada, tá certo? E aí é uma lição muito grande para esses que se julgavam aí os poderosos, né? Então, Jesus em Marcos é apresentado como servo e ele escreve para os romanos. Lucas, ele é o evangelho mais completo que tem. Me parece que é 13 parábolas que não contém nos demais. Lucas é esse que de fato investiga. Lucas é um médico. Na época, não era qualquer pessoa que chegava a ser um médico, não é como hoje, né?
Então, de fato, ele era muito mais culto do que o Mateus e do que o Marcos. Muito mais. E até mesmo o Joãozinho era pescador, gente simples, né? Nem tanto Pedro, João, eles eram tidos como pessoas assim quase que analfabetas, como a gente chama hoje, né? Na minha terra chama Mobral. As pessoas com dificuldade mesmo, né? Então, o Lucas não, ele se distingue. Ele fala quem? Aos gregos, irmãos. Os intelectuais, as pessoas que tinham o conhecimento. Quem que os gregos buscavam? O homem perfeito, não é? Eles tinham divindades, inclusive, e era tudo características humanas. Quando a gente vê as esculturas da Grécia, a gente percebe aquele homem idealizado, aquele homem quase com o rosto feminino, os traços femininos, né? Perfeito na musculatura e tal. Então eles divinizavam o homem, eles queriam um homem perfeito. Como que Lucas apresenta então Jesus aos gregos? Como o homem perfeito, no caso, o homem sem pecado, o homem sem mácula, o Cordeiro de Deus, aquele que não se achou engano na sua boca, aquele que é o padrão, é o paradigma, aquele que é a nova gênese de Deus para a humanidade. Em Jesus, Lucas apresenta aos gregos, né, que em Jesus Deus estava recriando a humanidade. Olha, irmãos, que coisa interessante. Jesus quem é? É Deus como era e o ser humano como deveria ser. Nós vamos estudar isso em Cristologia, as duas naturezas de Jesus. Jesus, ele não é só a pessoa que nós temos que imitar. Jesus é a pessoa que nós devemos ser, não é, irmão? Um com ele. Nós somos chamados de quê? Aleluia, glória a Deus. A hora do louvor é daqui a pouco. Depois da mensagem a gente vem com o louvor. E segue a oferta, parece, né? Não tem uma liturgia assim, né? Pregação, louvor e oferta. Não, oferta a gente não tira aqui não. Então, o homem perfeito. Jesus é esse homem que Deus, inclusive, em Adão queria que fosse toda a humanidade. Mas Adão vacilou. Adão, ele não deu conta da sua humanidade, né? E o humano é Jesus. O Adão assim era... a gente pode dizer que Jesus era da cidade celeste, né? E o Adão da cidade leste. Sabe? Paraguaizão, assim, meio, né? Então o ser humano mesmo é Jesus, irmão. É o mais humano que existe. O mais humano que pisou nessa terra. Ele sim. O que diz o texto? Aleluia! As crianças estão animadas. Louvado seja Deus. Não proíba as crianças de... Vai abaixo, né? Não impeça elas de vir até Jesus. É que elas estão vindo até Jesus mais animadas do que deviam. Então, tá bom. Vamos voltar aqui, amado. Coisa boa, né? Eu estou acostumado com isso aí. Os irmãos têm... Agora nem tanto, mas muitos irmãos vinham com os filhos e tudo. E não estava nem aí. Era meio bagunçado, é verdade, né? Às vezes eu me agoniava porque a gente quer desenvolver o assunto, aquela coisa toda, mas, irmãos, é coisa boa, a gente não tem... Às vezes a gente cria um engessamento tão grande assim que a gente não vê vida, né? Coisa boa é onde a gente ouve voz de criança, né? Então, coisa boa demais. Voltando então aqui no assunto. Eles se anima. estão animados. É igual os crentes cheios do Espírito Santo, se anima tanto que grita, pula, derruba a cadeira, né? Glória a Deus que a gente está ouvindo a voz dele. Graças a Deus, coisa boa, irmão. Eu tive um pastor que disse, irmão, vamos fazer filho. Vamos fazer filho à vontade. Filho de crente, né? Encher essa terra aqui de filho de crente e tal. Eu falei, pastor... Mas vamos voltar aqui. Irmão, fazer é fácil, né? Mas a questão é educar. E a terra já está cheia. Aquela ordem lá, encher a terra, já serve mais não. O homem, irmãos, perfeito. O homem sem pecado é Jesus. E aí João, então, se distingue deles, apresenta Jesus e fala de Jesus. Percebam que João começa total... Aliás, desculpa, nós não vimos como que Lucas começa a sua narrativa a respeito de Jesus. Vamos ver, acho que verso 1, 2, 3, talvez até 4. Lucas, capítulo 1. Pode ler? Por favor. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Isso até o 4, né? Para que conheças a verdade, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Isso.
Então, esse evangelho de Lucas, inclusive, direcionado a uma pessoa específica, que era esse Teófilo. Possivelmente, pela expressão ó excelentíssimo, Teófilo, possivelmente era uma pessoa distinta na sociedade, pessoa de posição social, né? O Lucas, vocês sabem que é o que escreve também Atos dos Apóstolos, é o mesmo, tá? Então, Lucas escreve Lucas, Evangelho e Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos também, lá no capítulo 1, verso 1, 2 e 3, me parece, a gente percebe que o Lucas direciona de novo a carta ao Teófilo, que era uma pessoa mesmo, né? Embora o significado seja amigo de Deus, Teófilos, mas era uma pessoa real e etc. E o que acontece? Só que em Atos ele já não chama de ó excelentíssimo Teófilo, e sim de Teófilo. Então a gente pode até deduzir que depois que ele leu Lucas, né, falando de Jesus, é possível que ele tenha até aceitado então Jesus como sendo mesmo o Salvador dele. E agora o tratamento é outro, né, irmão? E embora ele pudesse ser uma autoridade, mas agora na família de Deus todos somos iguais. Não tem doutor, não tem advogado, não tem engenheiro, não tem erudito, não tem rico, não tem pobre, não tem mulher, não tem homem, não tem preto, não tem branco, não tem entendido, não tem ignorante. Todos nós somos um em Cristo. Nivela, né? O Evangelho nivela a gente. Então, às vezes, essa questão de que a gente quer exaltar muitas as pessoas dentro do nosso convívio, isso aí não é tão bíblico assim quanto a gente acha que é. Mais mundano do que bíblico. A gente vai discorrer sobre essa questão em outra ocasião, em outra matéria, tá bom? Eu quero combater essa vivência, essa impressão que nós temos que nós vivemos da mesma forma que vivem as outras pessoas que não entendem o Evangelho. Infelizmente, muitos de nós ainda têm essa percepção, né? A gente tem frases assim absurdas, chego a dizer demoníacas, como manda quem pode e obedece quem tem juízo. Alguém já ouviu falar? Deixa pra lá. Então, eu sei que muitas vezes é falado na ignorância, mas a ignorância não exclui a procedência dessa fala, tá bom, irmão? Então deixa pra lá que em outra ocasião. João, ele escreve à igreja e apresenta Jesus então como... Vamos ler o texto. Posso só fazer uma pergunta claro. antes de ir para João? Sim. O senhor mencionou que a ideia é nós sermos como Jesus, né? Nós sermos como ele, sim. Eu ouvi uma certa vez que assim, jamais nós seremos como Jesus, e quem quer ser como ele tem um certo sentimento de... Soberba? Isso, soberba. Isso, essa palavra. Não. Como que o senhor colocaria essa questão? Veja bem, como Jesus, o homem, é a proposta do Evangelho, que em Cristo nós possamos ser, a Bíblia vai dizer em Efésios, capítulo de número 4, se não me falha a memória, verso 12 ou 13, vai dizer que nele nós vamos crescendo, até chegar à medida, a estatura do varão perfeito, varão completo. O Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, também se não me falha a memória, vai dizer que nós temos que ser imitadores de Cristo. Atos 11 e 26, pela primeira vez lá na cidade de Antioquia, da Síria, os cristãos foram chamados, aliás, os discípulos foram chamados de cristãos. Cristãos quer dizer pequeno Cristo, né? Então, nós somos de fato essa... Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, os que estão em Cristo é nova criatura, ou é nova criação, as coisas velhas passadas, tudo se fez novo. Eu poderia pegar diversos outros versículos nesse sentido para mostrar que nós devemos sim ser igual ao Cristo, no sentido da natureza, mas eu estou falando da humana, nunca da divina, lógico. Jesus como Deus é Deus, e um ser humano nunca vai poder chegar a ser Deus, isso é impossível. Eu estou dizendo que Jesus... é aquele que deixou para nós, Pedro vai falar isso na sua primeira carta, deixou para nós o exemplo de como a gente deve viver. Então nós devemos imitar o Jesus, né? O modo de vida dele, a missão que ele teve aqui é a nossa missão, expressar a glória de Deus. Como Jesus tratou nas relações das pessoas, é como nós devemos tratar. Quem é o paradigma que nós temos de homem para seguir? Quem é? Jesus, não existe outro. Não é Moisés, não é Davi, não é Mateus, não é Lucas, não são os apóstolos. É Jesus, não é nenhum líder aí que a gente tem, embora seja exemplo em vários sentidos, mas não é ele que nós seguimos, não é ele que nós imitamos, não é ele que nós desejamos ser. Nós desejamos ser igual a Cristo, igual a Jesus, no sentido que ele é o Filho de Deus.
nesse sentido. Mas nunca, lógico, é impossível, eu quero ser como Deus, aí é o desejo de Satanás, né? Porque a fala, muitas vezes, vem essa fala, né? Temos que ser como Deus. Isso dá um sentido de, inclusive, enquanto Deus, né? Mas nós devemos imitar Jesus na humanidade. Aí sim, é a meta, o Evangelho propõe isso. O que é o Evangelho? Senão o resgate da queda lá do Adão. Quem era o Adão? O Adão era o ser humano que Deus gostaria que fosse, não deu conta. E Jesus deu conta. E em Jesus nós somos o quê? Gerados. Nós nascemos de novo. Se nós nascemos em Jesus, o que Deus está fazendo? Está gerando Jesuses. Não é? Está gerando pessoas. Porque assim, Deus só tem um filho, irmãos. Só tem um filho. E se agradou tanto desse filho que quer que todos os outros sejam iguais a ele. Essa é a realidade. Exatamente, essa é a palavra que eu ia usar agora. A questão das características, como a gente sabe, como que a gente julga que uma pessoa é espiritual. Eu sei que no nosso meio pentecostal há critérios muito errados, né? Se a pessoa faz o fogo descer, se a pessoa é poderosa, se a pessoa assim é o vaso, é o profeta. Então esse é homem de Deus, essa é mulher de Deus. Não é esse critério que a Bíblia dá. Fala em línguas. Fala em línguas. Tem gente que tem até... Esse que fala em línguas tem até o dom de língua comprido também, que fala mal dos outros. Então a gente vê critérios errados. Então, pastor, mas essa é a minha dúvida, porque assim, a minha patroa, ela está começando no evangelho agora. E o pastor dela bebe cerveja e tudo. Aí chega e fala, Jesus bebeu vinho. E que não sei o quê, sabe? Fica assim, tipo, gente, e aí o caráter? Eu fico pensando nisso, e o caráter? A questão dele não é nem teológica, irmã, é de conversão mesmo, né? Então, aí ele já tem um filho dele que toca na igreja e ele fuma maconha, viciado em maconha. É um maconheiro de Jeová, então, né? Gente, e ela me faz um monte de pergunta. Sim. Né? Eu fico, e agora, Jesus? Jesus, tu bebeu vinho? Isso, não, veja bem, irmã. Gente, é sério, uma afronta. Irmã, veja bem, doido de tudo quanto é jeito, em todos os lugares, e essa pessoa deve ser um doido, mais um doido que tem por aí, que é travestido, infelizmente, tem um título de pastor, que tem, como tem igreja aí de tudo quanto é jeito, e a gente sabe que de evangelho não tem nada, né? Então, assim, uma coisa... Um novo convertido é complicado, você precisa discipular, falar, e até ele entender que evangelho não é um monte de coisa que está na praça aí. E na verdade, 45 milhões de evangélicos que nós temos no Brasil, olha, eu não vou arriscar uma porcentagem, mas vou te falar, é bem mais reduzido aqueles que Jesus reconhece como seus. É e bem eles acham reduzido. que eu que sou errada. Porque não toma e não entorna o caldo. Porque eu não bebo, eu não fumo, não namoro, você tá errada. Namorar pode. Não, corte. Veja bem. Porque isso virou doutrina, né? Doutrina e colocou a cabeça. Amados, olha só. Então, assim, sempre teve essas loucuras, essas distorções. O que nós precisamos é mostrar o que a Bíblia mostra para a pessoa que quer professar o nome de Cristo. Tá certo, amados? Então, o que a Bíblia ensina, né? O que a Bíblia fala a respeito desse caso? O que a Bíblia fala a respeito desse comportamento? Então, para nós que acreditamos que Jesus é o Cristo, que é o nosso Salvador, nós acreditamos também que a sua palavra é norte para a nossa vida. Então, se a palavra reprova tal coisa, então aquilo para mim também é questão de natureza. Não é questão teológica. Eu compreendo isso da Bíblia, por isso eu me comporto assim. Não, é questão de conversão mesmo. Uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, a sua natureza, ela é transformada. Ela nasce de novo. Os desejos que ela tem no coração são os desejos gerados por Deus. Então, o que Deus vai amar, essa pessoa ama. O que Deus odeia, essa pessoa vai odiar. É questão de conversão. Então, esses problemas que a gente vê assim, não é questão, ela não compreende a Bíblia assim, que ela interpreta que vinho, a palavra e tal, não, é questão de conversão. Porque Jesus bebeu vinho. Gente, olha, onde que chega a pessoa, entendeu? E parecendo assim, eu falei, ali eu conversando, eu falei, nossa, Senhor, será que eu estou errada? Eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu estou errada então, porque um futuca de lá, outro futuca de cá, entendeu? Fica, mas não, né? A gente precisa ter a convicção de que... Eu falei, não, Senhor, não tem o que fazer, o que ele de que a vontade de Deus, é isso que eu estou falando para vocês. Quem é a pessoa que a gente imita? Quem é a pessoa que a gente almeja ser como ser humano? Aí a questão é, como a gente distingue então uma pessoa que é espiritual?
Qual é o crivo? Qual é o critério? O que a Bíblia ensina? Gálatas capítulo de número 5, verso de número 22, se não me falha a memória. Vocês querem conferir na Bíblia? Vamos lá. Gálatas o quê? 5 e 22. Não, mas nós estamos estudando Bíblia, né? Toda vez que eu falar e declarar, vocês confirmam aí. Gálatas. Exato. O fruto, né? Não está no plural, é no singular. É o fruto. Não existe frutos do Espírito. Existe um fruto só, que tem 9 aspectos. Um fruto que tem 9 aspectos. Não está no plural aí. Não tem versão nenhuma que está no plural. Não é possível. Senão está errado essa versão. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Controle de si mesmo, né? Aqui é a característica, é o caráter de quem é transformado pelo Evangelho. Aquele que se parece com Jesus. Jesus, vocês sabem que nunca falou língua estranha, né, irmão? E não é que eu estou reprovando isso. Eu só estou dizendo que isso não é critério de espiritualidade. Pelo contrário, é possível uma pessoa ser usada pelo Espírito de Deus e ser rejeitada por Deus. É possível, não é isso? Sim. Não está escrito na palavra de Deus que vão chegar para Jesus e Jesus diz assim, não, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, Apartai-vos de mim. nós curamos, expulsamos demônios, realizamos milagres. Parece que aqui os dons, aqueles que são mais valorizados ou almejados no meio pentecostal, né? Aqueles evidentes, que mostram poder, essa espiritualidade que nem sempre é espiritualidade, nem sempre. Devemos buscar essas coisas? Claro, irmãos, devemos desejar ser cheios do Espírito Santo através dos carismas, da manifestação, mas isso é proposta do Evangelho última? Isso é evidência que alguém é convertido? Isso é a aprovação de Deus na vida de alguém? Não, porque Jesus pega aí essa pessoa que operou tudo isso, se aparta de mim, maldito, não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Agora, uma pessoa que ama, uma pessoa que tem alegria nas coisas de Deus, gozo, uma pessoa que é pacífica, que tem paz, tá certo? Uma pessoa que é benigna, bondosa, uma pessoa que é fidedigna, uma pessoa que controla a si mesmo, né? A si mesma, uma pessoa que ela é mansa. Irmãos, só o Evangelho pode trazer essas características na vida de um ser humano. Só o Evangelho. Aí sim a gente vê o poder do Evangelho transformando natureza. Aí é espiritual, né? Tá certo? Pode não pregar, pode não cantar, pode não ser usado através de profecia, pode não curar enfermos, pode não fazer todas essas questões que nós julgamos ser o poder de Deus. Porque milagre para mim, poder maior é mudança de natureza e de caráter. Aí sim é Evangelho, irmãos. Agora o resto. Esses dons, pelo menos eles não são um significado de poder, mas sim para a edificação da igreja e o crescimento dele. Sim, para serviço, né? Para serviço. Eles são ferramentas. São ferramentas Necessárias. Mas troca esses valores, né? Exato, porque a gente julga assim, não, essa pessoa, se Deus usa ela assim, é porque essa pessoa é aprovada por Deus. Não é de se espantar o absurdo que a gente vê de pessoas que são levadas a fazer coisas absurdas, porque um sinal é visto na vida dessa pessoa, não é? Ou seja, se a pessoa ora lá, levanta o paralítico, se essa pessoa que naquele momento fez isso, ela não dá qualquer ordem para aquela multidão e aquela multidão faz, que para nós, como que pode? Uma ignorância dessa, porque essa é a falsa sensação que as pessoas têm, que é porque Deus usou essa pessoa, então tudo que ela faz ou fala também é aprovado por Deus. E não é, né, irmão? A gente sabe que não é. E é possível isso? É possível assim uma pessoa operar sinais, milagres e prodígio, e mesmo assim essa pessoa não ser aprovada por Deus? Claro que é. Deuteronômio, capítulo de número 13, inclusive está escrito isso. Deuteronômio. Irmãos, as pessoas, Deus prova as pessoas. Onde está o coração dessas pessoas? O que elas querem? Show? O que elas querem? Se relacionar com o poder de Deus? O que elas almejam? O que elas gostam? De falar que o seu Deus é o poderoso? Né? Que o meu Deus é Deus sobre todos os outros deuses? Não faz nada. Ou ela quer um relacionamento com Deus assim, relacionamento? Olha o que, pode ler, irmão Sullivan. Eu acho que é do verso 1, irmão, até o 4, 5, alguma coisa assim, por favor. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos,
dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e a servir deuses, que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa profeta que explica sonhos, pois é assim que o Senhor, nosso Deus, vai pôr a vocês à prova. Olha só. Para ver se de fato o ama com todo o coração e com toda a sua alma. Sigam as leis do Senhor, nosso Deus. Isso. Temam a Deus, obedeçam aos seus mandamentos e deem atenção a tudo o que Ele diz. Acho que até aí já está suficiente, irmão. Veja bem, Deus prova a cada um de nós e essas pessoas, porque assim, a palavra de Deus, se ela tem uma ordem, por exemplo, que Deus já tinha nessa ocasião dado uma ordem para não seguir outros deuses, para não servir outros deuses. Só que essas pessoas, por verem esses sinais, acreditam nessa pessoa, essa pessoa faz outras pessoas servirem aos deuses que elas querem, não é? Deus está provando onde está o teu coração. Irmãos, nós, brasileiros principalmente, pentecostais e brasileiros, nós temos uma certa dificuldade de lidar com essa questão do que é místico, do que é extraordinário, não é? É uma raiz que a gente vai estudar em outras matérias, e aí eu explico para vocês essa raiz que nós temos religiosa no Brasil. Ela é africana, ela é católica e ela é indígena. Então tem elementos aqui que a gente inclusive traz para dentro das nossas igrejas e faz com que essas coisas elas sejam até critérios para aprovar tudo isso aí. A gente vai trabalhar, eu estou soltando aqui tudo isso assim meio que desconexo, mas depois a gente vai trabalhando todas essas ideias, tá bom? Calma, não se apavore não, também não saia falando nada por aí não. Depois a gente vai voltar nesses pontos aí e eu explico por que eu afirmo essas coisas aí. E o que acontece? Então a gente percebe que os crentes no Brasil acreditam em tudo, menos na palavra de Deus. Menos na palavra de Deus, é verdade. Em tudo, irmãos. É impressionante. Se a palavra de Deus diz tal coisa, não, mas se acontecer um sinal, eu sou pautado pelo sinal. Não é? A experiência pessoal, em detrimento da palavra de Deus, é o que tem regido a vida de muitos evangélicos. É impressionante esse negócio. Também não é privilégio nosso só isso. A gente já vê desde Gideão. Gideãozinho, lembra do juiz lá, capítulo 6? Vem um anjo lá, o Senhor é contigo, varão valoroso, aquela coisa toda. Pastor, me tira uma dúvida. Só depois eu completar isso aqui. Tá bom, então. Tá bom? Talvez depois dos comerciais. Tá bom, então. O Senhor é contigo, varão valoroso, aquela coisa toda e tal, né? Ah, o Senhor é conosco, o Senhor aconteceu. Não, mas tudo bem. Veio a palavra de Deus através de um anjo, inclusive. Vai para frente um pouquinho, o Gideão lá, diante de um dilema, e agora? Será que Deus é comigo mesmo, Senhor? Fazer o seguinte, fazer uma prova com o Senhor, que é crente é sempre esse negócio, né? Fazer prova com Deus, né? Se Deus é com Ele mesmo, né? Pede sinal, não é não? Aí isso aqui está um velo de lã, Senhor. Vou pôr aqui, vou dormir, quando acordar de manhã, se o Senhor é comigo, esse velo de lã vai estar encharcado e toda a graminha seca. Aí, irmãos, não é que dá certo e no outro dia acontece isso? Aí ele olha assim, se o Senhor é comigo mesmo, vamos fazer o contrário, né? Então, esse velo de lã, lá, depois da madrugada, vai estar seco e toda a relva molhada. E não é que acontece mesmo? Qual é o problema dessa prova de Gideão com Deus? Primeiro, irmãos, ele não acreditava na palavra de Deus. O que Deus tinha falado para ele? Eu sou contigo. Por que ele precisa fazer prova? Ué, então a palavra de Deus não é suficiente? O empenho da palavra de Deus não é suficiente? Deus tem que provar? Então eu não acredito no caráter de Deus? Olha, irmão, que coisa interessante. Aí a gente percebe outra coisa. Para quem vive assim, nesses sinais, nessas paranoias, nessa infantilidade, então um sinal só não basta. E ele sempre vai ter que viver sempre querendo que Deus dê um sinal, dê uma prova de amor, que é com ele. Precisa de uma profecia, senão ele desanima. Precisa de um sonho, senão ele não acredita. Precisa de que alguém confirme alguma coisa, senão ele não tem certeza. Ué, mesmo Deus tendo já falado na sua palavra, não basta a palavra de Deus, nunca vai bastar para essas pessoas que querem viver assim, nos sinais. Né? Essas pessoas vivem assim, e se não acontecer o sinal, aí pronto. Aí é
é um complexo de inferioridade, aí já vem aquelas paranoias, né? Deus não é comigo. Aí o diabo fala, você está em pecado. É sério, irmão, não é não? Aí vem aquelas paranoias e tal. Irmãos, nós temos que confiar aqui, ó. Isso que Deus disse, está dito. Irmãos. Ainda que as circunstâncias externas ou internas digam o contrário, mas eu confio na palavra de Deus. Eu confio no que Deus disse. Embora todas as circunstâncias mostrem ao contrário, a adversidade. Jó, ele disse, ainda que ele me mate, eu vou ter esperança nele. Mas nem a morte na minha vida, nem a enfermidade, nem a perseguição. Que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós, não dará também com ele todas essas coisas? Quem morreu, quem ressuscitou, senão Cristo Jesus? E ele nos dará todas essas coisas. Nem a morte, não, isso vem depois. Nem a nudez, nem a fome, nem o perigo, nem a espada poderá nos separar do amor de Deus. Não é isso? Nós somos levados como ovelhas para o matadouro todos os dias. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem nada poderá, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra disse, acabou. Eu não preciso de sinal, eu não preciso de prova, eu sei em quem tenho crido. Amém. Disse Paulo, e eu posso repetir.